Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de Física Matemática. Estamos estudando aqui o cálculo vetorial e em especial para esta videoaula nós vamos estudar as integrais de superfície. Tá? Então os objetivos dessa nossa videoaula são definir e calcular as integrais de superfície e vamos exemplificar o cálculo de integrais em situações de interesse na física, principalmente em situações de interesse do eletromagnetismo, que é onde naturalmente essas integrais provavelmente são mais frequentes, tá? Mas em toda a física, né, nós temos aplicações de integrais de superfície. Só para exemplificar, eu vou usar aqui algumas integrais no eletromagnetismo, tá? Então vou começar aqui apresentando a definição de integrais de superfície, os tipos em que elas podem se apresentar. Então sejam os campos vetorial e escalar f de r e φ de r, respectivamente, especificados em um certo domínio no espaço R3, para uma superfície S definida por uma equação g de r igual a zero e n sendo o vetor normal a essa superfície, nós definimos de integrais de superfície as seguintes integrais. Nós podemos ter uma integral de superfície em que consiste em calcular o produto escalar do campo vetorial com o vetor normal, produto vetorial do campo vetorial f com o vetor normal n, a integral do próprio campo, né, multiplicado pelo elemento de área, né. Aqui eu iria integrar por componentes, por exemplo, né, o resultado disso aqui seria um vetor, né. Aqui eu tenho mais uma integral que resultaria em um vetor, só que agora eu multiplico o campo escalar φ vezes o vetor normal à superfície, e por fim uma integral somente escalar em que eu multiplico o campo escalar φ vezes o elemento infinitesimal de área, que eu estou integrando, né, sobre a área da superfície a quantidade escalar φ. Tá? Muito bem, a primeira integral aqui eu vou destacar porque é uma integral que acontece muito em física e tem uma definição prática para essa quantidade, que é o fluxo de um campo vetorial f sobre a superfície S. Então essa primeira integral aqui, ela representa um fluxo do campo vetorial f sobre a superfície S. Caso a superfície S seja fechada, nós vamos usar a seguinte notação, né? Vamos usar essa simbologia aqui para representar a superfície fechada, tá? A integração na superfície fechada. Por exemplo, o fluxo de um campo f sobre uma superfície fechada S será representado por essa integração aqui de superfície. Então, ao lado aqui eu apresento uma figura em que temos a representação geométrica da nossa integral de superfície. Eu tenho uma superfície S, ela está definida a cada ponto, né, dessa superfície. Esse conjunto de pontos, na verdade, de coordenadas x, y, z, representado aqui pela nossa posição R, obedece a uma equação g de r igual a zero. Tá? Então essa equação vai representar esse conjunto de pontos aqui da nossa superfície S. Em relação a cada ponto dessa superfície, eu tenho associado a ela um vetor normal, n, certo? Já nós vamos ver como se calcula, né, esse vetor normal a uma superfície. Sobre esse ponto, eu tenho associado a ele um campo vetorial, de tal maneira que as linhas de campo, né, desse campo vetorial atuam sobre a superfície. E eu posso calcular, por exemplo, essas integrais aqui sobre a superfície, né, para o campo vetorial f. Aqui eu usei o campo vetorial f, mas eu poderia ter a cada ponto dessa superfície associado também uma função escalar φ. Em especial, se eu quiser calcular o fluxo, né, desse campo vetorial f sobre essa superfície, eu vou calcular essa quantidade aqui. Tá? Muito bem. Quando uma superfície ela não é parametrizada em coordenadas curvilíneas, como nós já vimos, né, facilmente nas coordenadas curvilíneas que estudamos, sejam elas cilíndricas, esféricas, ou até mesmo um conjunto mais, digamos que mais complicado de coordenadas curvilíneas, como as coordenadas curvilíneas elípticas ou parabólicas, né, ou esferoidais,
prolatas ou oblatas, por exemplo, em todos esses casos, as superfícies elas vão ser simplesmente descritas por um parâmetro que define o conjunto, né, de parâmetros das coordenadas igual a uma constante. Por exemplo, lá em coordenadas esféricas, quando você fazia R, a coordenada radial, igual a uma constante, você está representando uma superfície esférica de raio R com origem no sistema de coordenadas, ou a distância radial ρ, né, a distância até o eixo Z em coordenadas cilíndricas igual a uma constante, você vai estar representando uma superfície cilíndrica com o eixo coincidindo com o eixo Z, né? Então, nem sempre as superfícies são representadas facilmente em um conjunto curvilíneo, como nós já vimos. Você pode ter uma superfície que seja representada por uma equação mais complicada. Mesmo assim, você ainda consegue obter uma expressão para o versor normal a essa superfície. Como essa função g ela representa uma função escalar, né? Quando você calcula o gradiente dessa função escalar, esse gradiente ele simplesmente lhe diz qual é a direção onde ocorre a maior variação associada a essa função, tá? Então, em outras palavras, calcular o gradiente de g é calcular um vetor que é perpendicular à superfície. Quando você divide esse vetor pela norma, no caso aqui o módulo, né, do gradiente da função g, você vai estar calculando um versor, ou seja, um vetor unitário. Aqui o mais ou menos foi colocado para a gente poder escolher qual a convenção a ser adotada, né? Se para um sentido ou para o outro lado da superfície, né? Se por um lado ou para o outro lado da superfície. Algumas convenções já existem pré-definidas. Por exemplo, quando a gente calcula fluxos em superfícies em física, fluxo de campo elétrico, fluxo de campo magnético, se a superfície for fechada, por exemplo, a gente convenciona que esse versor normal seja para fora do volume, né? Então, existem algumas convenções. No mais, vai depender do seu interesse, de como você define um modelo para o seu problema, em que você quer calcular essa integral de superfície, tá? Nesse caso, quando você tem uma superfície que é definida por essa equação g de x e y e z igual a zero, e você calcula esse versor normal, na hora de fazer a integração, existe um método prático que é o método da projeção no plano xy. Porque como você vai fazer uma integração, né? Uma integração de superfície, e você precisa definir os limites dessa integração, esses limites vão ser definidos através da projeção da superfície no plano xy. Nesse caso, se a gente imaginar aqui o vetor infinitesimal de área, dA, tá? E aqui apenas uma correção, aqui um problema na notação, considere aqui que esse vetor dA é simplesmente, né, o nosso elemento de área vezes o nosso versor n, tá? Então, se eu quiser calcular a projeção desse elemento de área no plano xy aqui, que eu vou chamar de dAxy, basta simplesmente a gente calcular o produto escalar do nosso versor pelo versor z, e aí a gente vai projetar o nosso elemento de área no plano xy, tá? Então, o dAxy, que é a projeção da área infinitesimal no plano xy, é simplesmente o versor normal à superfície escalar z. Isso aqui vai dar a nossa projeção no plano xy. Note que se a sua, por exemplo, né, se a sua superfície ela já aponta na direção z, ou seja, você já está com ela totalmente projetada no plano xy, e se esse n for igual ao versor z, você vai ter z escalar z e vai dar 1. Então, esse n escalar z representa justamente a projeção da área no plano xy, tá? Mas como nós já vimos, esse versor n, ele é representado aqui pelo gradiente da função g, que define a superfície no espaço R3, dividido pela norma do nosso gradiente, tá? Quando a gente faz o produto escalar do gradiente de g pelo versor z,
A única coisa que sobra, já que o gradiente de g vai ser a derivada de g em relação a x na direção x, mais a derivada de g em relação a y na direção y, mais a derivada de g em relação a z na direção z, a única coisa que vai sobrar é o produto escalar do z com ele mesmo. Portanto, a única componente que sobra quando a gente faz esse produto escalar é simplesmente a componente z do gradiente, que é a derivada de g em relação a z. Então, a projeção no plano XY de um elemento de área de uma superfície do espaço definida por uma função g de x, y e z é simplesmente dA dividido pela norma do gradiente vezes a derivada de g em relação a z, tá? De tal maneira que você pode reescrever aqui o elemento de área da sua superfície em termos do elemento de área na projeção do plano XY, tá? E é exatamente isso que a gente vai usar para fazer integrais quando a superfície estiver escrita, né, fora de um conjunto curvilíneo, como eu já falei anteriormente. Então, por exemplo, aqui a integral do fluxo, tá? Integral do fluxo, você vai simplesmente trocar aqui o elemento de área dA pela expressão em termos da sua projeção, que eu vou trocar dA justamente aqui pela nossa projeção. O versor n, né, vai ser de novo o gradiente de g dividido pela norma do gradiente de g. Aqui eu posso simplificar gradiente de g e também aqui o gradiente de g, ficando somente a integral do produto escalar do campo f com o gradiente de g em relação ao elemento infinitesimal projeção no plano XY dividido pela derivada de g em relação a z, ou seja, a componente z do nosso gradiente da função g. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Vamos ver aqui o exemplo de um plano que intersecta os eixos x, y, z nas coordenadas x igual a A, y igual a B e z igual a C, tá? Naturalmente, essa superfície ela não corresponde a um conjunto curvilíneo, pelo menos previamente definido pelos conjuntos que nós já trabalhamos, né? Então, esse é um caso de uma superfície em que você precisa calcular o versor normal. Se você quiser calcular algum fluxo sobre essa superfície ou alguma integral de superfície daquelas, você vai ter que calcular esse versor normal. Nesse caso, essa função g de x e y e z que define a nossa superfície é simplesmente x sobre A mais y sobre B mais z sobre C menos 1 igual a 0, tá? Então veja que aqui eu tive o cuidado de escrever a expressão. Você vai ter algumas constantes, né, nessas expressões para especificar que superfície você está trabalhando. Às vezes você pode ter uma constante arbitrária e essa constante ela represente que você está trabalhando com uma família de superfícies, né? Mas é importante aqui especificar, tá? Caso você não especifique, quando você fizer a derivada, tá? A derivada da constante de qualquer forma vai ser 0. Tá? Muito bem, então o gradiente e seu módulo eles são o seguinte: calculando aqui o gradiente, derivando a função g em relação a x, você vai ter 1 sobre A. Então aqui eu vou ter dg dx na direção x, então vai ficar 1 sobre A que multiplica o versor x. De forma análoga para o y, então versor y que multiplica 1 sobre b e 1 sobre c que multiplica o versor z. Pronto, esse é o nosso gradiente da função g. Esse vetor aqui ele já é normal à superfície, ele só não é ainda um versor. Ele só não está ainda normalizado, né, por assim dizer. Para normalizar esse vetor e escrever, por assim dizer, um versor à superfície, a gente calcula a norma desse vetor, que é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes cartesianas de um vetor. A expressão que nós vamos ter é essa daqui, tá? Substituindo na nossa expressão do versor normal, né, dividindo o próprio gradiente pela sua norma, a expressão vai ser essa daqui. Tá?
Em um caso especial aqui, eu não fiz uma expressão aqui para mostrar isso, mas se você tivesse, por exemplo, um plano com A igual a B igual a C igual a 1, né? Tudo isso aqui daria 1, aqui também eu teria tudo 1, e o nosso versor normal, por exemplo, se eu escolher o sinal positivo, seria x mais y mais z dividido pela raiz de 3, né? Isso aqui daria raiz de 3, né? Porque ficaria raiz de 1 mais 1 mais 1. Então, raiz de 3. Esse versor representa, por exemplo, a direção, né, da diagonal principal aqui do primeiro octante no nosso espaço R3, tá? Muito bem. Seguindo aqui, por exemplo, uma outra situação. Agora eu tenho uma superfície esférica, né? Que nesse caso ela não tem a origem coincidindo com o nosso sistema de coordenadas. Então, vamos usar aqui uma outra função para representar essa superfície. Nesse caso aqui, simplesmente a equação, né, de uma superfície esférica de raio R com centro de coordenadas x igual a A, y igual a B e z igual a C. Então essa é a nossa função que define os pontos da superfície da esfera aí localizada com esse centro aqui no espaço, tá? Calculando aqui o gradiente, a gente vai ter essa expressão, basta você derivar. Derivando em relação a x, você vai ter 2 vezes x menos a, vezes a derivada de x que dá 1. Então, vou ter 2 vezes x menos a. E de forma análoga para y e para z, tá? Calculando a norma do vetor, você pode aqui de novo usar, olha, a nossa equação da superfície esférica. Lembrando que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, quando você tiver aqui 4r ao quadrado, você vai ter 2 vezes r, tá? Então, agora, dividindo aqui o vetor pela sua norma, você vai ter essa expressão, tá? Simplificando aqui, você vai ter essa expressão aqui. Lembrando que, se isso aqui representar algum cálculo de interesse de física, né, a gente convenciona que esse versor normal aqui seria para fora. Portanto, a gente teria que tomar o sinal positivo, tá? Se você escrever o caso em que o centro do da nossa esfera, né, da nossa superfície esférica, coincide com a origem do sistema de coordenadas, então você vai ter A igual a B igual a C igual a 0, e aí você vai ter simplesmente x na direção x, y na direção y, mais z na direção z, que é simplesmente o vetor posição na superfície de uma esfera que tem tamanho r. Portanto, dividindo o vetor, né, pelo seu módulo, você teria o próprio versor em coordenadas esféricas n aqui, se essa superfície tivesse a origem no sistema de coordenadas, tá? Um outro exemplo aqui, olha, o paraboloide. Vamos pensar aqui um paraboloide de equação em coordenadas cilíndricas, né? Que você pode ter também a função g de x, y, z, já com os x, y, z parametrizados em termos de um conjunto curvilíneo de coordenadas, nesse caso aqui cilíndricas. Você tem aqui g de ρ, φ e z igual a z menos r ao quadrado mais ρ ao quadrado, tá? Essa equação aqui representa a equação de um paraboloide. Aqui nós vamos fazer entre z igual a 0, tá? E z igual a r, tá? R ao quadrado, tá? Quando a gente fizer ρ igual a 0, a gente vai ter aqui no valor máximo, né, da nossa coordenada z, tá? Quando fizer ρ igual a 0, nós vamos ter essa equação aqui como sendo z igual a r ao quadrado, tá? Calculando aqui o gradiente em coordenadas cilíndricas, simplesmente nós vamos ter, como não é função explícita de φ, né? Ou seja, tem simetria azimutal o nosso paraboloide, então vou ter aqui somente componentes ρ e z em coordenadas cilíndricas. Derivando aqui em relação a ρ, eu vou ter 2 vezes ρ, ou seja, 2ρ na direção ρ,
E derivando em relação a z, eu vou ter 1. Simplesmente 1 na direção z. Calculando a norma, nós vamos ter a raiz quadrada de 2ρ ao quadrado, ficando 4ρ ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então essa é a norma. Dividindo o vetor pela sua norma, eu vou ter o versor normal à superfície, tá? Aqui eu sempre coloco mais ou menos, porque é o resultado matemático para o versor normal. Se por acaso a gente quiser calcular um fluxo nessa superfície aí e fechar essa superfície com um disco aqui na parte de baixo, esse versor normal à superfície, ele vai ser com um sinal positivo, ou seja, para fora do volume, tá? Tal como está sendo representado aqui pela nossa figura. Muito bem, vamos ver aqui, aproveitando o exemplo do paraboloide, vamos calcular aqui um fluxo de um campo vetorial que é especificado, tá? Sobre a superfície desse paraboloide que eu acabei de calcular o versor normal. Tá? Veja que aqui, olha, nós vamos escrever a equação do paraboloide como sendo z em função de ρ igual a 1 raio ao quadrado menos ρ ao quadrado. Essa é exatamente a equação que eu apresento aqui, só que igual a zero, né? Aqui eu somente isolei todos os termos da equação de um lado e deixei o termo nulo do outro lado da equação, tá? Muito bem. Então, nós vamos ter aqui, ó, considere o campo vetorial escrito em coordenadas cilíndricas. Então, o campo F foi especificado em coordenadas cilíndricas, é ρ na direção ρ mais z na direção z. Determine o fluxo desse campo vetorial na superfície do paraboloide apresentado anteriormente, com a equação z de ρ igual a ρ ao quadrado menos igual a r ao quadrado, desculpe, menos ρ ao quadrado. Os limites de integração aqui, ou seja, para varrer todo o paraboloide acima do plano xy, né? A gente vai de ρ indo de 0 até r, ou seja, quando ρ é igual a 0, eu estou aqui no valor máximo de z, e quando ρ é igual a r, eu estou aqui no valor mínimo de z, que é igual a 0. Então, o nosso ρ varia de 0 até r, o raio do paraboloide, né, da base do paraboloide, e o ângulo φ varia de 0 até 2π, para poder calcular o fluxo sobre toda a superfície do paraboloide, tá? Muito bem, então, usando o método da projeção, né, trata-se de um paraboloide, a gente quer calcular um fluxo, e esse paraboloide não é especificado em um conjunto curvilíneo já pré-definido. Então, vamos usar o método da projeção. Tá? Você já tem a função especificada da superfície, você tem o campo, então facilmente você pode calcular o fluxo deste campo F sobre a superfície. Nós já sabemos que o fluxo desse campo vai ser dado por essa expressão, e usando o método da projeção, a gente substitui esse elemento de área em termos da projeção da área no plano XY dessa forma. E aqui a gente só faz substituir, né? Primeiro, os limites. A nossa superfície ela vai ser limitada de 0 a 2π na variável φ e de 0 a r na variável ρ. Tá? Para varrer todo o paraboloide acima do plano XY. Muito bem, aqui nós temos o campo vetorial F, né? Substituir aqui, olha, F substituindo o nosso campo vetorial. Aqui eu tenho o gradiente da função g, que é a função que define o nosso paraboloide, g de x e y e z igual a 0, né? Já foi apresentado quando a gente calculou o versor normal. Dá 2 vezes ρ na direção ρ mais z. Aqui eu tenho a divisão, né, pela componente z do gradiente, que é simplesmente 1. Né? Você derivando lá a função g, você vai ter igual a 1. E aí, essa é a expressão que vai ficar quando a gente usa o método da projeção. Tá? Continuando no cálculo aqui, olha, o produto escalar daqui vai sobrar somente, olha, ρ escalar ρ vai dar 1, então 2 vezes ρ dá 2ρ ao quadrado,
E z escalar z vai dar z vezes 1, que dá z. No entanto, z obedece à equação de um paraboloide, que é r ao quadrado menos ρ ao quadrado. Portanto, vamos ficar com 2ρ ao quadrado menos ρ ao quadrado, que dá ρ ao quadrado. Então é essa integração que a gente vai ter que fazer, tá? Aqui a integral fica simples, porque como ρ não é função de φ, então a gente vai poder fatorar as integrais, né? Fatorar uma integral só em φ e uma integral só em ρ. E como eu tenho uma soma, eu vou ter uma soma das integrais, tá? Essa primeira integral aqui, facilmente a gente mostra que é 2/4 de πr4, o raio da base do paraboloide, e 2 πr4 sobre 2, com r também aqui sendo o raio da base do paraboloide. Então esse fluxo aqui vai dar 3πr a quarta dividido por 2. E aqui vale dizer que são unidades arbitrárias. Aqui em física a gente tem que especificar, né? Se isso aqui for uma quantidade que represente uma grandeza física, a gente vai ter que especificar a unidade para esse campo vetorial, né? E especificar também as unidades em um certo sistema de unidades para a área. E aí você vai ter a unidade do campo vetorial vezes a área. Tá? Então aqui eu não coloquei unidades, mas em física isso aqui vai ter uma unidade definida em um sistema de unidades. Tá? Muito bem. Então, visto um exemplo em que a gente tem uma superfície genérica, que calculou o vetor normal, usou o método da projeção para calcular o fluxo, né, desse campo, vamos agora ver um problema em que as superfícies elas já estão bem definidas em um conjunto curvilíneo. Tá? Obviamente a gente já sabe o resultado aqui desse cálculo, mas é didático a gente fazer explicitamente o cálculo do fluxo do campo sobre as superfícies, para a gente até poder exemplificar de forma diferente como esses fluxos podem surgir em física. Tá? Então esse é o exemplo 2. Calcula explicitamente o fluxo do campo elétrico devido a uma carga pontual de valor Q, localizada na origem, sobre uma superfície cilíndrica de raio R e altura H, compreendida entre Z menos H sobre 2 e Z igual a H sobre 2. Então veja a figura ao lado, né? Desculpem aqui pelo equívoco. Então veja a figura ao lado. Então mostre que o resultado obedece à lei de Gauss eletrostática. Aqui nós vamos usar o sistema internacional. Portanto, a lei de Gauss vai definir que o fluxo do campo elétrico nessa superfície fechada é igual à carga interna dividido por ε0, e eu estou me referindo a uma situação do vácuo, tá? E aqui eu vou usar também o campo elétrico de uma carga pontual no vácuo, que é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2, na direção radial, né? R chapéu. Aqui nós vamos usar a seguinte argumentação. O fluxo total que a gente vai calcular, que vão ser integrais de superfície sobre 3 superfícies, são elas o fluxo da nossa superfície lateral aqui do cilindro, né? Essa superfície lateral ela é definida facilmente com ρ igual a R, ou seja, a coordenada cilíndrica radial ρ igual a R, igual a uma constante, portanto a equação seria simplesmente ρ menos R igual a 0. E se você calcular o gradiente disso, vai dar simplesmente, em coordenada cilíndrica, vai dar simplesmente ρ, e a norma desse gradiente já dá a própria norma do versor, que é 1. Portanto, é trivial a gente calcular versores em superfícies que já estão em um conjunto curvilíneo de coordenadas. Então a gente já vai até colocar, né? Já sabe até qual é o versor. E aqui nós temos também 2 discos, né? Um disco aqui em Z igual a H sobre 2 e um outro disco aqui na parte de baixo que é Z igual a menos H sobre 2. Então eu vou usar aqui o seguinte argumento. Como eu tenho um campo que é simétrico em relação ao disco superior e ao disco inferior aqui do cilindro, eu vou dizer que esses fluxos são iguais, né, por argumento de simetria,
e vou dizer que o fluxo total do campo elétrico nessa superfície cilíndrica vai ser 2 vezes o fluxo do disco mais o fluxo da superfície lateral. E eu vou usar essa notação, né? Φ aqui maiúsculo é o fluxo do campo elétrico, aqui φ é do disco é essa quantidade e φ é lateral é o fluxo do campo elétrico na superfície lateral. O fluxo do campo elétrico do disco, fluxo do campo elétrico na superfície lateral, e esse é o fluxo total, tá? Então, para calcular o fluxo total, basta eu calcular o fluxo no disco, vou escolher o disco superior e calcular aqui o fluxo lateral e depois substituir nessa expressão, tá? O campo elétrico aqui da carga pontual, que é o nosso campo vetorial que realiza o fluxo na superfície, ele é simplesmente 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R2. R aqui é a coordenada radial esférica na direção radial esférica. Então o campo elétrico ele é radial, ele aponta, se a carga for positiva, ele aponta no sentido positivo dessa direção, ou seja, para fora dessa superfície. E é esse o campo que a gente vai calcular o fluxo sobre essa superfície. Então, nós já sabemos, né, pela lei de Gauss, que esse resultado tem que dar Q sobre ε0 no vácuo. Vamos mostrar que isso é verdade pelo cálculo direto das integrais de superfície. Começando aqui pelo disco. No disco, facilmente a gente já pode escrever, já que o disco tem simetria cilíndrica, e como o nosso versor tem que estar para fora do volume do cilindro, esse versor normal é o nosso próprio versor cartesiano Z. Tá? Então, perpendicular aqui ao nosso disco, na parte superior do cilindro, eu tenho o versor normal Z. Não precisa nem calcular. Se você quiser calcular, é simplesmente Z igual a H sobre 2, a equação da superfície. E aí Z menos H sobre 2 igual a 0. Em coordenadas cilíndricas, calculando o gradiente, né, você só vai ter a derivada em Z, que dá 1. Então você vai ter 1 na direção Z, que é simplesmente Z, o versor Z. Né? Muito bem. Nesse caso aqui, eu vou isolar aqui, olha, um ponto específico da superfície do disco, que é onde vai atuar o campo elétrico aqui, certo? Então, eu vou isolar aqui esse ponto que está localizado aqui pelo nosso vetor R. Lembre-se que o nosso campo elétrico ele vai depender somente dessa distância aqui e ele vai apontar na direção também radial. Então, o nosso campo elétrico ele é radial esférico e ele aponta nessa direção. Tá? Então, eu isolei aqui um ponto para a gente poder descrever a geometria aqui do cálculo do nosso fluxo. E nesse caso, aproveitando aqui a simetria do disco, eu vou usar aqui coordenadas cilíndricas, já que eu tenho um disco, tá? Então aqui serão relevantes aqui para esse ponto que está atuando o campo elétrico na superfície, a coordenada radial ρ, certo? E aqui a própria altura a coordenada z, né, do nosso disco, que é h sobre 2. De tal maneira que você pode escrever usando, né, o teorema de Pitágoras, simplesmente que o raio r ao quadrado, aqui a coordenada radial, né, na superfície do nosso disco, é simplesmente a coordenada x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Neste caso, como eu estou aqui no disco, certo? Esse r ao quadrado vai ter sempre o z igual a h sobre 2. Então, substituindo o z por h sobre 2, eu vou ter h2 sobre 4. E como eu estou escolhendo as coordenadas cilíndricas, esse z ao quadrado mais y ao quadrado é simplesmente ρ ao quadrado em coordenadas cilíndricas. Portanto, quando a gente for usar a expressão do campo elétrico que vai surgir o r ao quadrado, tá? Nós vamos usar simplesmente ρ ao quadrado mais h ao quadrado sobre 4. Tá? Então, o fluxo do campo elétrico no disco vai ser... Vamos agora calcular o fluxo desse campo elétrico E sobre a superfície do disco. Tá? Então, vamos substituir aqui o campo elétrico da carga pontual, é 1 sobre 4πε0 Q sobre R2 na direção radial.
o nosso versor normal N é o versor Z. E calculando aqui o produto escalar do nosso versor R do campo elétrico com o versor Z normal à superfície, isso aqui é simplesmente o cosseno do ângulo entre Z e R, que aqui eu represento na figura. Você tem aqui, olha, usando, né, a semelhança entre esses triângulos, você pode simplesmente perceber aqui, né, que o ângulo θ formado entre o vetor posição R e o eixo Z é o mesmo ângulo aqui formado entre o versor R chapéu e o versor Z. Tá? Esse é o θ, inclusive em coordenadas esféricas, né? É a nossa coordenada θ polar, coordenadas esféricas. Tá? Só que olhando aqui para a figura, esse cosseno de θ, você pode usar esse triângulo aqui e notar que o cateto adjacente a ele é h sobre 2 e o cateto oposto, desculpe, a hipotenusa, né? Já que é o cosseno, então é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, vai ser h sobre 2 dividido por r, que é a distância aqui do ponto até a carga. Então você vai ter aqui o cosseno de θ vai ser h sobre 2 dividido por r. De tal maneira que você vai ter aqui embaixo, olha, r ao cubo, porque já tinha o R2 do campo com o R aqui do cosseno. Escrevendo R ao cubo, basta você, já que R ao quadrado é igual a isso aqui, né? Ρ ao quadrado mais H sobre 2 sobre 4. Então, R é igual a raiz quadrada disso aqui. Então, R ao cubo vai ser Ρ ao quadrado mais H 2 sobre 4 elevado a 3 meios, né? Já que agora eu estou elevando o R ao cubo. Muito bem. Aqui, como eu tenho um 2, 2 vezes esse 4 aqui vai ficar um 8. E agora as integrais são fatoráveis, porque ρ não é função de φ aqui no nosso disco, devido à simetria cilíndrica, né, do disco. E aí eu posso fatorar as integrais. Olha, aqui eu tirei as constantes aqui das integrações, ficando QH sobre 8πε0. Integrei aqui em φ, de 0 a 2π, e integrei aqui em ρ, de 0 até o raio do disco, né? Muito bem, essa integral aqui é simples, ela dá 2π, tanto é que eu já simplifiquei aqui, olha, 2π sobre 8π vai dar 4 aqui embaixo. E essa integral aqui pode ser feita por substituição, você pode fazer aí, verificar, usando, por exemplo, a substituição, chame U de ρ ao quadrado mais H2 sobre 4, tá? Você vai conseguir fazer por substituição. Aqui eu já vou colocar, para deixar mais prática aqui e dinâmica a aula, já vou colocar o resultado da integração por substituição, tá bem? Então o resultado da integral por substituição é simplesmente menos 1 sobre ρ ao quadrado mais H2 sobre 4 elevado a meio, né? Raiz quadrada, né? De ρ ao quadrado mais H2 sobre 4. Calculado nos limites R e 0, né? Raio do disco e 0, nós vamos ter essa expressão. Tá? Quando a gente faz o ρ igual a R, você vai ter essa expressão aqui, e você faz o ρ igual a 0, você vai ter 1 sobre H sobre 2. Tá? Aqui eu troquei a ordem dos limites, já que eu tenho menos 1, né? Que é o resultado da integral. Muito bem. Então, neste caso, a integral vai dar simplesmente, né? Escolhendo aqui, olha, eu tirei o H sobre 4, aí eu tirei um H sobre 2 aqui, então vai ficar um 2, e multipliquei H sobre 2 para os termos dentro do colchete. Aí H sobre 2 dividido por H sobre 2 vai dar 1, e o H sobre 2 vai ficar aqui no outro termo, tá? Essa é uma maneira mais conveniente de escrever aqui o resultado do fluxo do disco. Muito bem. Agora, vamos para o cálculo do fluxo da superfície lateral. No caso da superfície lateral, o nosso versor normal, sem fazer conta nenhuma, como a própria superfície lateral já representa a superfície de um cilindro, com eixo coincidindo com o eixo Z, então o versor normal é o próprio versor ρ, em coordenadas cilíndricas. Não precisa nem a gente fazer a conta, porque ele já é dado em termos de um conjunto curvilíneo de coordenadas. Para um ponto aqui, olha, de localização R, tá? Que é onde vai atuar o nosso campo elétrico,
é esse ponto aqui, olha, de localização R. O campo elétrico aponta na direção radial. Então, neste caso, R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. E como eu estou numa superfície cilíndrica, o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual à constante, que é o raio do cilindro ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre a superfície cilíndrica é simplesmente r ao quadrado. Então, aqui a variável vai ser a variável z, né? Quem vai variar aqui na superfície cilíndrica vai ser o z e o φ, né? Antes no disco era ρ e φ, agora as variáveis aqui na superfície lateral serão z e φ, tá? Então, vendo aqui a figura, olha, eu tenho aqui o versor normal, o versor z e o versor radial, que é para onde aponta o campo elétrico, é o versor r. Nesse caso, como o versor normal forma com o eixo z 90 graus, e eu já tenho aqui que θ é o ângulo entre o versor R e o eixo Z, né? Então, o ângulo entre R e ρ vai ser 90 menos θ, tá? É o complementar do ângulo θ. Muito bem. Então, vamos agora ao cálculo do fluxo, né, do campo elétrico. Calculando aqui o fluxo nessa superfície lateral do campo elétrico, substituindo aqui, olha, a expressão do campo elétrico para a carga pontual, e substituindo aqui o nosso versor normal N pelo versor normal em coordenadas cilíndricas ρ, nós vamos ter simplesmente essa expressão aqui, tá? E agora vamos ficar com ρ escalar R chapéu. E é simplesmente o cosseno do ângulo entre os dois versores, já que são versores, né? O produto escalar entre dois versores é simplesmente o cosseno do ângulo entre os dois versores, já que eles têm módulo unitário, né? E nesse caso é o cosseno de 90 menos θ, tá? E o cosseno de 90 menos θ é o seno de θ. E esse seno de θ a gente dá para tirar aqui pela geometria do problema. Perceba aqui que você tem que o seno de θ é o cateto oposto, que é R, dividido pela hipotenusa, que é a distância radial do ponto até a partícula, aqui a carga pontual Q, que é a coordenada radial R, tá? Então, de novo, você vai ter um R3 aqui no denominador. Só que agora, como é R sobre o raio do cilindro dividido pela coordenada radial, então você vai ter aqui o raio do cilindro aqui em cima, tá? No numerador. Muito bem, então a integração que a gente vai fazer nos limites são o elemento de área na superfície de um cilindro, com o eixo com o seu eixo de simetria no eixo Z, nós já vimos lá em coordenadas cilíndricas, tá? Ele vai ser simplesmente R dφ dz. Tá? Lembre-se lá da multiplicação do fator de escala pela diferencial na variável do sistema curvilíneo, que nós já deduzimos lá nas aulas passadas. Então, esse é o elemento de área em coordenadas cilíndricas para a superfície de um cilindro de raio R. Muito bem, de novo a nossa integração pode ser fatorada. A integração aqui em φ vai dar só 2π. Tirando as constantes aqui, eu vou ter QR ao quadrado. Já tirei aqui da integração. O 2π dividido por 4π ε0 dá 2ε0 e fica a integral em z para a gente fazer. Tá? Essa integral aqui pode ser feita por uma substituição trigonométrica, né? Aqui eu já coloquei, para a gente deixar mais prática aqui a aula, eu já coloquei o resultado da integral. Mas você pode fazer. Você pode trocar aí, por exemplo, a tangente de θ é igual a R sobre Z, né? E aí você pode usar essa relação. Ou a cotangente de θ, né, igual a Z sobre R. Então você pode usar aqui substituição trigonométrica para fazer essa integral, tá? No caso aqui eu já apresento para vocês a resposta da integral. E essa integração, depois de você substituir os limites, ela vai dar Q sobre ε0, que multiplica H sobre 2, dividido por R ao quadrado, mais H ao quadrado dividido por 4 elevado a meio, tá? Então, calculamos o fluxo no disco, calculamos aqui o fluxo na superfície lateral do cilindro, e agora vamos somar as quantidades. O fluxo no disco é esse daqui,
o fluxo na superfície lateral é esse daqui, e agora nós podemos calcular multiplicando 2 vezes o fluxo sobre o disco mais o fluxo na superfície lateral. O que a gente vai perceber é que existe uma quantidade que se cancela, sobrando simplesmente Q sobre ε0, como era de se esperar. Tá? Quando você somar 2 vezes essa quantidade mais essa quantidade, você percebe que existe uma parte do fluxo aqui que se cancela, sobrando apenas aqui o resultado líquido do fluxo da carga pontual sobre a superfície, que, como era de se esperar, é Q sobre ε0. E com isso a gente verifica explicitamente, né, em um exemplo, com uma carga pontual e uma superfície gaussiana, que neste caso não tinha simetria. Seria muito simples se a gente fizesse esse cálculo, essa verificação, se fosse uma superfície esférica. Só que eu acredito que seria muito rápido e a gente não se aprofundaria tanto aqui no cálculo de integrais de superfície. Então eu achei didático esse exemplo, apesar de trabalhoso, com integrais que não são tão fáceis de resolver, mas ele serve para especificar e para exemplificar como se calcula fluxo de um campo em algumas superfícies. Tá? Bem, apresentando mais um exemplo aqui de integrais de superfície. Então, considere um ímã pequeno de neodímio em formato cilíndrico, localizado na origem do sistema de coordenadas, com polaridade na direção Z, indicada na figura ao lado. Então, imagine agora que nós temos um ímã aqui, certo? Cilíndrico, com essa polaridade aqui indicada na figura, tá? Então, o momento magnético desse pequeno ímã aponta na direção Z positiva, tá? Muito bem, frente ao ímã se encontra uma espira circular de raio R, com centro no eixo Z e paralela ao plano XY, né? Temos aqui a nossa espira circular de raio R, espira metálica, paralela ao plano XY, certo? Com o eixo aqui coincidindo com o centro, né? Coincidindo aqui no eixo Z, tá? Sabendo que em coordenadas esféricas o campo magnético gerado pelo ímã é no SI essa expressão, então esse é o campo apenas a título de informação, né? Mais precisa aqui. Eu estou considerando o campo desse ímã como sendo o campo de um dipolo puro, né? De um momento magnético de dipolo puro, tá? Então, nesse caso, é uma boa aproximação quando você tem que as posições em que você está tratando no seu problema é muito maior do que as dimensões do ímã, né? Então, é uma aproximação razoável que vai servir para a gente aplicar aqui em um exemplo com campo magnético integral de superfície, tá? Então, esse campo é dado em coordenadas esféricas. Então, nós já vimos o campo de uma carga pontual, no exemplo anterior, e agora nós temos aqui um campo gerado por um ímã, né? Considerado um momento magnético puro, né? De dipolo puro, em coordenadas esféricas. Aqui no caso ele tem simetria azimutal e só depende de R e θ, tá? Então a coordenada R aqui é a coordenada radial esférica e θ é a coordenada polar. M aqui é a nossa intensidade de momento magnético, tá? Que é dada aqui em ampere metro quadrado. E o μ0 é a permeabilidade magnética no espaço livre. Estou considerando aqui o vácuo, tá? Muito bem, então calcule o fluxo do campo magnético sobre a superfície circular da espira. Então nós temos aqui um ímã, é um problema bem prático, na verdade. Você pode, inclusive, reproduzir isso em laboratório sem grandes dificuldades. Você tem um ímã e frente ao ímã você tem um espira e você quer calcular o fluxo do campo magnético sobre essa espira. Temos um campo aqui que representa uma boa aproximação para o campo de dipolo, né, magnético, e temos aqui a nossa espira frente ao ímã, tá? Então, calcule o fluxo do campo magnético B sobre a superfície circular da espira, tá? Muito bem. Então, vamos começar o cálculo, né, dessa quantidade
escolhendo o disco que representa a área que tem essa espira circular como borda, né? Então, se a gente escolher o disco, a gente vai ter aqui algo muito parecido com o que nós já apresentamos anteriormente. Eu vou usar até aqui a figura bem parecida. O campo magnético aqui, num ponto sobre esse disco, vai atuar aqui numa posição R, né? Forma um ângulo θ aqui com o eixo Z. Rho é a nossa coordenada cilíndrica, que é a distância até o eixo Z, né, do ponto. Z aqui é o nosso versor normal e R aqui continua sendo o nosso versor radial aqui na direção R, né, que separa o ponto até a origem do nosso sistema de coordenadas. Nesse caso aqui eu preciso especificar também o ângulo, o versor θ, porque o nosso campo magnético aqui ele vai ter componentes na direção R e também na direção θ. Diferente lá do campo elétrico da carga pontual, o campo magnético aqui de dipolo puro, ele vai ter componente radial e componente polar também. Então ele vai ter o componente R e uma componente θ, como eu já apresentei para vocês, tá? Então vamos calcular aqui o fluxo escolhendo esse disco para fazer o cálculo. Então vamos integrar, fazer a integral de superfície de B de escala N dA. N o versor normal e B o campo magnético. O campo magnético foi informado. Basta substituir pela expressão informada. Para varrer todo o disco, em coordenadas cilíndricas, eu vou varrer o φ de 0 a 2π e a coordenada radial ρ de 0 até R para varrer o disco todo, tá? Eu vou escolher coordenadas cilíndricas para fazer essa integral de superfície, bem mais simples, tá? Vamos calcular aqui os produtos escalares agora, né? Veja que aqui o nosso versor normal à superfície é Z. Então, fazendo o produto escalar de Z com R e de Z com θ, vamos ter simplesmente essa expressão aqui. Z escalar R, já sabemos, ele é cosseno de θ. Como o versor θ em coordenadas esféricas, ele, em relação ao eixo Z, ele tem mais 90 graus do que o versor R, né? Veja que o versor R forma com o eixo Z θ, mas como o R é perpendicular a θ, né, no conjunto esférico, né? É a base do conjunto esférico de versores. Então o ângulo formado entre o eixo Z e θ é θ mais 90 graus, tá? Então você já vai ter θ mais 90 graus. Nesse caso, o cosseno de θ mais 90 graus é menos seno de θ, tá? Então, fazendo aqui as operações, vamos ter cosseno de θ vezes o cosseno de θ dá cosseno de θ ao quadrado, e menos seno de θ vezes seno de θ dá menos seno de θ ao quadrado. De tal maneira que você pode usar aqui, por exemplo, a relação fundamental seno de θ ao quadrado como 1 menos cosseno de θ, e você vai ficar com menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. E aí, 2 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 3 cosseno ao quadrado. Só que aqui, de novo, vamos usar as relações trigonométricas para o nosso problema. A coordenada radial R ao quadrado, ela é igual à distância D ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto ao quadrado ρ. Então, R ao quadrado é igual a ρ ao quadrado mais D ao quadrado. Simplesmente desse triângulo aqui. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é D, dividido pela distância radial, R. E esse R é a raiz quadrada de D ao quadrado mais ρ ao quadrado. Então, eu vou substituir esse cosseno de θ aqui na expressão. Tá? Fazendo essa substituição, vamos ter duas integrais para fazer. Só fiz substituir o cosseno de θ lá na expressão aqui. Então, eu vou ter cosseno de θ ao quadrado e vou ter a integral radial para fazer, ó, em ρ. Tá? Duas integrais. A primeira integral, todas as duas podem ser feitas por substituição. Tá? Aqui eu estou distribuindo aqui dentro do colchete as integrais. E aí vou fazer cada uma. Por substituição, basta você fazer u igual a d ao quadrado mais ρ ao quadrado. Se você fizer u igual a d ao quadrado mais ρ ao quadrado, aqui vai ficar u elevado a 5 meios e aqui u elevado a
3/2. Tá? A integral em U aqui fica bem mais simples de resolver, né? E du vai ser 2 vezes ρ dρ. Tá? No caso aqui eu já estou escrevendo ρ dρ como sendo du sobre 2. Tá? Du sobre 2 aqui, du sobre 2 aqui. Muito bem. Essas integrais são simples. A integral de u elevado a menos 5/2 é u elevado a menos 5/2 mais 1 dividido por menos 5/2 mais 1. Tá? A integral de u elevado a menos 3/2 é u elevado a menos 3/2 mais 1 dividido por menos 3/2 mais 1. Realizando a substituição dos limites, você vai chegar simplesmente a essas quantidades aqui, apresentadas aqui na última equação aqui embaixo. Tá? Basta você substituir aqui os limites, você vai chegar nessa expressão. Simplificando a expressão, você vai ter aqui a subtração desses dois termos. Né? Quando você multiplicar por d ao quadrado, esse d ao quadrado dividido por d ao cubo vai dar 1 sobre d, que você dá para cancelar com esse menos 1 sobre d aqui, ficando apenas menos por menos aqui, ó, menos por menos, mais 1 sobre d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a meio, menos, né, menos 1 sobre d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3/2. Fazendo essa subtração de fração, você vai chegar a uma expressão mais simples. Né? Você vai chegar à expressão, aqui você vai cancelar d ao quadrado com menos d ao quadrado, chegando aqui ao fluxo do campo magnético gerado por um ímã sobre a espira circular de raio R, distante d desse ímã, de tal maneira que seja perpendicular à direção de polarização do ímã. Então aqui eu tenho mais um exemplo de uma integral de superfície, neste caso agora o cálculo do fluxo do campo magnético sobre uma espira circular. Em especial, né, antecipando um pouco dos conceitos que também vamos estudar em eletromagnetismo, lá no curso de eletromagnetismo, nós temos que, se você deslocar essa espira, ou seja, se você tiver que essa distância vai ser uma função do tempo, né? Então, se você deslocar essa espira com uma certa velocidade, você vai ter uma variação do fluxo desse campo magnético com o tempo. E neste caso, a variação do fluxo desse campo magnético com o tempo vai provocar a existência de uma força eletromotriz induzida na espira, né? Muito bem, então esse é o final da nossa videoaula, um pouco mais extensa, mas espero que vocês tenham gostado. Tentei aqui selecionar alguns exemplos interessantes, não tão básicos, mas um pouco mais consistentes para a gente fazer cálculos de integrais de superfície, em especial de fluxos de campo magnético e campo elétrico. E fico por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, podem curtir aí o vídeo, isso ajuda o canal. Um forte abraço a todos, até a próxima. Valeu!